Abra comigo no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 8. Êxodo 25, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Amém? Pode tomar seu assento, glorificando aquele que é digno de toda honra, glória, poder e toda adoração. Tema dessa mensagem: resgatando o relacionamento com Deus. Aleluia. É necessário resgatar o relacionamento com Deus. Muitas vezes achamos, por estarmos na igreja, que estamos com um bom relacionamento com Deus. Porque orar, eu oro 3 vezes ao dia. Orar 3 vezes ao dia não quer dizer que temos um bom relacionamento com Deus. Porque eu posso conversar com alguém e não ter um bom relacionamento, não posso não ser amigo dessa pessoa. Posso conversar, conversando na fila, em algum local, no banco. Posso conversar na rua com algumas pessoas, ou até mesmo na igreja, a gente conversar com pessoas e não sermos íntimos dessa pessoa. Orar é conversar com Deus, mas conversar com Ele não quer dizer que somos íntimos dele. Mas hoje nós vamos entender, junto à palavra de Deus, como devemos resgatar essa aliança, essa intimidade com o Senhor. Aleluia. Porque é propósito de Deus. O que é propósito? É um objetivo. Aleluia. E o plano de Deus, o objetivo de Deus jamais serão frustrados. O objetivo de Deus é ter uma aliança conosco, é ter amizade, comunhão, um relacionamento estreito com Ele. Deus cria todas as coisas, forma o homem do pó, através da costela de Adão forma a mulher, e a Bíblia fala que na virada do dia o Senhor palestrava com Adão e Eva, com a sua criação. Conversava, tinha intimidade, se relacionava. Mas esta intimidade que Deus tinha com eles, este relacionamento que Deus tinha com a sua criação, foi quebrada. Mas como foi quebrada? Foi quebrada através da desobediência de Adão e Eva. Porque a Bíblia me garante que as nossas iniquidades, ou seja, a nossa falta de retidão, fazem separação entre nós e Deus. Então a falta de obediência deles e a falta de obediência de qualquer um que se diz cristão faz separação de nós com Deus. É verdade. A desobediência deles não foi a nudez deles. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. Eu posso estar em qualquer roupa falando com Deus, tendo intimidade com Ele. É claro que o cristão sabe como se vestir, mas você está entendendo? Eu posso estar tomando um banho e falando com Deus. Mas temos que aprender a ouvir a voz de Deus, andar com Deus, caminhar com Ele, obedecendo a sua palavra. É verdade. E essa aliança foi quebrada, porque Deus não habita onde há desobediência. Eles foram expulsos do Éden, onde havia um jardim. Éden significa delícia, local de delícias, e ali naquele local de delícias foi colocado um jardim, e eles foram expulsos desse local que Deus havia preparado para eles, e agora se tornam peregrinos na terra. Mas o propósito de se relacionar com o seu povo continua. E foram vindo várias pessoas, Enoque, depois vem Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Noé, reto, íntegro, justo, temente a Deus, andava com o Senhor. Através da vida de Noé, Deus resgata a sua família, mata todos os seres vivos, mas aquela família ao qual Deus continuava tendo um propósito de se relacionar, Ele mantém
tem, mas nisto Deus vê primeiro que ele é reto. Deus vai dando testemunho, ele é reto, ele é íntegro, ele é justo, é temente. Olha as qualidades, as qualificações de um homem. Às vezes nós vemos na internet, no Facebook, as pessoas colocam tanta coisa. Deus não escolhe os qualificados, ou tanta besteirada que nós ouvimos por aí. Por mais Deus olha pessoas qualificadas no seu interior. Ele olha para a pessoa e fala assim, esse é reto, esse é íntegro, esse é temente, se desvia do mal. Deus vai vendo qualidades. Aleluia. E nessas qualidades Deus vai definindo aquelas pessoas. Fala, esse anda comigo, esse me teme, esse me honra, esse é justo. E é essas pessoas que Deus tem dado testemunho. E através da vida deles, Noé e sua família, o propósito de Deus continua caminhando. O tempo vai passando, mas a iniquidade também vai aumentando na terra. Através de Jacó, houve-se as 12 tribos. As tribos agora vão parar no Egito através da vida de José. Todos sabemos a história de José, como ele foi parar no Egito, através de um ciúme doentio dos seus irmãos, por causa do chamado, como foi dito aqui. 71 pessoas nessa família, entre familiares e servos, foi parar no Egito. Lá, enquanto José era vivo e seu pai Jacó era vivo, eles viveram em paz e em prosperidade. Mas Jacó morre, José morre, o faraó que conhecia José morre. Agora eles com medo, o faraó que entrou no lugar, com medo do crescimento monstruoso do povo de Deus, ele coloca agora um jugo muito grande no povo. O povo vira escravo no Egito, o povo já tinha se tornado uma multidão, milhares de pessoas. Mas Deus continuava querendo se relacionar com o seu povo. Durante muitos séculos estavam sendo apertados. A Bíblia diz que 430 anos viveram no Egito. Mas eles começam a clamar a Deus, porque estavam sofrendo demais. E começam a clamar, Senhor, nos ajuda, nos livra desse mal. E Deus levanta um capacitado. Moisés, segundo os estudiosos, falava 77 dialetos. Estudava, segundo os historiadores, em toda a ciência do Egito. Para isso cai agora por terra que Deus nos pode capacitar. Ele estava aprendendo tudo no Egito, toda a ciência. Astrologia, astronomia e por aí afora. Ainda falava 77 dialetos. Esse homem que Deus escolheu. Por isso que a Bíblia diz, cresce na graça, mas cresce também no conhecimento. Se você não crescer no conhecimento, vai pregar para um, mas se for crescendo, vai pregar para 10, para 50, para 100, para 1000. E quanto mais você vai se preparando, mais Deus vai abrindo o seu horizonte. Agora Deus levanta Moisés. E através de Moisés, Deus retira o povo do Egito com mão forte. E leva o povo para o deserto. Deserto, sabemos que aos olhos do crente é um lugar de dificuldade. Quando alguém fala, estou no deserto, logo você remete aqui, estou passando por uma situação difícil, estou passando por uma luta, estou passando por uma dificuldade, mas agora o Senhor diz, Moisés, faça para mim um santuário, uma casa, uma morada, porque vocês estão no deserto, está difícil, mas eu vou morar com vocês lá. Vocês não vão passar neste deserto sozinho. Vocês vão passar, mas eu estarei no meio de vocês. Faça uma morada no meio, no centro, porque você está passando por lutas, entenda, mas tu não passa só. O Deus que te levou para o deserto é o mesmo Deus que caminha contigo, porque enquanto o povo estava no deserto de dia, havia nuvem da Shekinah refrigerando o povo, à noite havia uma coluna de fogo para os aquecer e o livrar das pestes da terra. E toda a palavra diz que não faltava água, as vestes se cresciam junto com o povo não adoecia, porque Deus estava com eles
todos os Aleluia, dias. E glória Deus a está Deus. contigo Glória a todos os Aleluia, dias desta graças a luta. Deus. Porque Meu deserto Deus. não mata crente desobediente, murmurador. É Mas verdade, crente meu fiel, Deus. ele passa pelo Aleluia, deserto glória a dando glória, Deus. porque Aleluia, Deus glória a tem Deus. prazer na vida dele. É Aleluia, verdade, meu Senhor, glória a Deus. Deserto não mata crente. O apóstolo Paulo diz que a tribulação produz. Você está na tribulação, mas está produzindo. Que a tribulação diz que produz perseverança, produz experiência e produz esperança. Enquanto você está na luta, você está produzindo da mesma forma. Tu não está paralisado na luta, tu continua produzindo. O que o apóstolo Paulo diz que na luta a tribulação ela produz perseverança. Você está na Aleluia, luta, Senhor, glória mas a você Deus. persevera. Aleluia, Na luta você glória a ganha Deus. experiência. Você está Aleluia. ficando mais maduro. Deus está te moldando segundo a vontade dele. Glória a É Deus. por isso que você passa por lutas, para que você chegue à estatura de varão valoroso. Aleluia. Porque a vitória não forja o nosso caráter. Quantos que vêm para a igreja quando estão passando por necessidade e quando Deus abençoa, foge? Vou para a igreja mais não, já fui abençoado, mas a luta faz você buscar Deus. É por isso que o povo de Deus por muitas vezes passou por lutas, porque quando estava abençoado, saía da presença. Saía. Aí Deus, sabendo disso, Deus apertava. E quando o homem e a mulher de Deus está passando na fornalha, ele está sendo preparado. Porque como se prepara um vaso? Você vê que o oleiro leva para a olaria, pega o vaso, o barro e bota de molho. Aí você fala assim: poxa, mas o pastor não está me deixando cantar. Eu estou de molho, o pastor está sem visão. Não, é o oleiro que botou o barro de molho. Aleluia. Para dar liga. Aí o cara está sem visão, acha que é o pastor. Mas é o oleiro que botou o barro de molho. E como vai dar liga? O próprio oleiro botou o barro de molho e agora ele pisa no barro para dar resistência no barro. Aí tu está sendo amassado por Jeová, acha que é a igreja. Deus de maravilha, aleluia. E depois que botou de molho, que foi pisado, para ele poder ficar, para ser forjado, ele vai jogar agora o vaso na fornalha. Joga o vaso na fornalha, você já está difícil, agora a coisa piorou. Aí você reclama: pô, mas tá tão difícil, tá tão dolorido. Peraí, o pastor está orando, não acontece nada. Mas é necessário que você passe por este processo. Aleluia, porque Senhor, depois glória a que Deus. sai da fornalha, sai um vaso de honra. Aleluia, um vaso glória a aprovado. Deus. Por isso a Bíblia diz que fareis que o homem seja mais valoroso que o ouro fino de Ofir. Será mais Aleluia. raro. Você Glória a está na casa do Senhor, você é raro e você é precioso. Aleluia. Raro porque não é encontrado em qualquer lugar. Valioso porque você tem muito valor. Você está sentado do lado de alguém que é raro e valioso. Aleluia. Glória a Deus. Não aceite dizer que você não vale nada. Você é raro e valioso. Quem é raro e valioso? Levanta a mão. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. E Deus manda Moisés, mas Deus é que dá as coordenadas. Aqui eu creio que o pastor, eu quero essa cor assim, assado, eu quero o telhado assim. Como lá em casa, na casa de vocês também, a gente vai escolhendo, eu quero assim, assim, mas Deus fala assim: não, o meu santuário, Moisés, eu vou dar as coordenadas. E Deus manda Moisés agora buscar madeiras de acácia. Algumas traduções dizem madeira de cetim, madeira de acácia, para colocar em toda a volta do tabernáculo. Madeira de acácia. E manda cortar as madeiras do mesmo tamanho, da mesma largura e da mesma espessura. Porque na casa do Senhor todos nós somos iguais. Aleluia, glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Nisto não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher,
Porque todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. A responsabilidade diferente, títulos diferentes, mas para Deus todos nós somos iguais. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós É somos verdade, iguais. meu Deus. E agora ele manda dizer: Moisés, já cortou tudo do mesmo tamanho? Mesma largura e espessura? Então coloca um do lado do outro. Pastor, por favor, me ajude aqui. É bom ilustrar para facilitar. Aqui. Coloca as madeiras, as tábuas, uma do lado da outra. Porque na minha casa, Moisés, temos que andar junto. Aleluia. Glória Agora, a Deus. Moisés, você depois veja do capítulo 25 ao capítulo 31, está tudo isso que eu estou falando na Bíblia. Coloca argolas assim, ó, entre uma madeira e outra, porque não adianta estar junto, tem que estar unido na minha casa. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tem que estar unido, que se estiver junto, eu estava ali, se o pastor não fala meu nome, ninguém ia saber. Não sabe onde eu moro, não sabe meu número, mas se estiver unido, tu sabe quem está sentado, você sente falta, você manda o WhatsApp, fala assim, o que houve, eu senti tua falta, o que está acontecendo contigo, está precisando de alguma ajuda, porque na casa do Senhor, além de sermos iguais, nós temos que estar unidos, porque Deus disse, Jesus disse, eu e o Pai somos um, a minha casa temos que sermos um. Aleluia. Um Glória a em Deus. Cristo. Porque aí eu sinto a tua dor, você sente a minha dor. Eu vou ter misericórdia da sua vida. Eu vou achar que você faltou. E você, meu Deus, faltou. Mas eu não quero saber porque está junto. Mas se estiver unido, você, não, pastor, temos que ir lá na casa daquela pessoa. Já tem 2 cultos que ela não aparece. União faz a diferença. E Deus quer no seu santuário pessoas unidas, não somente juntas. É verdade, glória a Deus. Ele manda agora Moisés dividir. Moisés, divide o meu santuário em 3 repartições. O átrio, o lugar santo e o lugar santo do santo. O átrio é o pátio da igreja, local santo onde as pessoas se reúnem, e o local santo dos santos, o santíssimo, onde fica o altar. 3 divisões. E lá no átrio ele coloca 2 utensílios. O primeiro utensílio, altar do holocausto. No altar do holocausto é levado o animal puro, sem mancha, sem mácula, colocado sobre o altar. A Bíblia diz que é lavado as patas dos animais. Aí eu quero abrir um parênteses. No Facebook se vê muita coisa. Leia a Bíblia, peça orientação, pastor, venha na escola dominical. No Facebook tem muita coisa. As pessoas colocam assim, Jesus lavando os pés das pessoas e falam assim, seja humilde como Jesus. Jesus, pastor, não precisava lavar o pé dos discípulos para mostrar que era humilde. Eles estavam com ele, sabia. Vocês sabem se o pastor é humilde e a esposa do pastor. Vocês sabem. Quem está aqui sabe, ele não precisa lavar o pé de ninguém para mostrar que é humilde, nem Jesus precisava. Porque não era para isso, não é essa situação. Porque tudo na Bíblia tem sentido. Levítico capítulo 1, versículo 13. Eles levavam a oferta como cheiro suave para o holocausto, para o altar do holocausto. Lavavam-se as patas dos animais. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Porque só Jesus poderia morrer pelos pecados. Eles foram oferecidos antes da morte de Jesus como oferta suave de santidade a Deus. Porque senão hoje eu falaria, Pedro morreu por mim, João morreu por mim, e viraria uma bagunça. Mas só Jesus morreu por mim e por você. Os discípulos morreram por oferta de santidade como cheiro suave a Deus. Depois que ele lava os pés, ele queima a carne do animal, porque na casa de Deus temos que queimar a nossa carne. Glória a Deus, aleluia. Essa carne pecaminosa tem que queimar. Mas pastor, eu vi há poucos dias uma entrevista no canal 5, programa Antenados, que um pastor deu testemunho, que ele já pregava em vários estados, pregava em vários países, mas era viciado em pornografia.
pastor, pregava em vários lugares, mas era viciado, porque tem que queimar a carne. Ele falou que certo dia teve um encontro real com Deus e se transformou. Aleluia. E já era pastor. Então, na casa de Deus, no santuário de Deus, temos que queimar a nossa carne. Aleluia, O apóstolo Paulo glória a disse: Deus. todos os dias eu esmurro o meu corpo e o reduzo a nada, para que, tendo pregado a muitos, não seja eu mesmo desqualificado. Aleluia. Temos que queimar essa carne. Ah, pastor, eu não consigo ficar sem ter relação sexual com a minha namorada. Queima a carne, peça a Deus santificação, sem a qual não verá Cristo. Aleluia, glória a Deus. Ele manda colocar um outro utensílio, depois do altar do holocausto, uma bacia de bronze cheia d'água, para que seja purificado. Lavava as mãos e os pés, porque dentro da casa do Senhor tem que se santificar. Santificação, ato divino mediante o qual o cristão se molda a Cristo. O nosso molde não é o homem, o nosso molde é Cristo. Temos que nos santificar. Não tem como estar na casa do Senhor sem santificação, como eu já falei. Hebreus 12, 14, segue a paz com todos. Você pode falar com todos, ter paz com todos, mas tem que se santificar. Senão não verá Cristo, porque o dom não leva para o céu. É verdade. A Bíblia diz: Senhor, preguei no seu nome, expulsei demônio no seu nome, curei no seu nome. Ele diz: apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Meu Deus. Porque dom não salva. É verdade. Aleluia. Falar em mistério não salva. Eu posso pregar aqui 3, 4, 5 horas. Se eu não me santificar, não serei salvo. Glória a Deus. Santificar. Tem uma ilustração que diz assim: uma ovelhinha passava todos os dias com o seu pai ovelha por um local. A rua tinha um tanque cheio de lama, com vários porquinhos e um calor tremendo, e aqueles porquinhos se deliciando naquela lama, porque a lama é úmida e gelada. E aquela ovelhinha, um calor tremendo, a lã esquentando seu corpo, e ela falava com seu pai: deixa eu pular ali naquele tanque. Aí o pai: não, meu filho, que isso? Não, meu filho. Todos os dias, essa mesma ladainha. E um belo dia, a ovelhinha veio sozinha, o pai não estava. Olhou para um lado, olhou para o outro e mergulhou no tanque onde o pai havia falado: não vai. E mergulhou no tanque, cheio de lama, e começou a brincar com aqueles porcos, se divertir. E por um momento, ele estava com calor, aquela lama gelada refrescava o seu corpo e ela começou a sentir prazer. Mas o tempo foi passando, aquela lama foi pesando na sua lã, no seu corpo, e ela foi afundando na lama. E ela agora começa a clamar, que não tinha forças para sair. Começa a clamar: pai, pai. Aí o seu pai vem em seu socorro, retira ela daquele tanque de lama e diz: filho meu, lã e lama não se misturam. Sem santificação não veremos a Deus. Quem Aleluia, pode glória a Deus. Glória a Deus. Sem santificação não veremos a Deus. E o Senhor manda Moisés colocar um outro utensílio dentro do local santo. Do lado direito, o altar dos pães da preposição. 6 pães de um lado, 6 pães do outro, 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, mas representando também o partir dos pães, como na igreja primitiva, que eles repartiam os pães, repartiam seus alimentos, vendiam suas fazendas, vendiam suas propriedades, para que não houvesse nenhuma falta na casa do Senhor, para que não houvesse falta no meio do seu povo. E ali estava simbolizando isso, o partir do pão. O quê? Porque nós temos que cuidar das viúvas, nós temos que cuidar dos necessitados, nós temos que cuidar dos órfãos. Igreja tem este papel. A tua oferta, o teu dízimo não é para encher o bolso do pastor nem da pastora, é para atender essas pessoas necessitadas, é o partir dos pães. As pessoas chegam na casa do Senhor, às vezes não fala com você, mas chega até o pastor, e aí o pastor, direcionado por Deus, vai te acudir. É verdade, Deus. Que o Salmo 40, versículo 17 diz assim: és pobre e necessitado, mas tenho cuidado de vós. Deus tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Você às vezes passa por uma situação e acha que não tem mais fim, agora não vai ter mais como sair dessa situação, que acha até que é o fim. Mas Deus diz que eu tenho cuidado de vós.
Eu tenho cuidado de vós, ainda não é o fim. Só o Senhor decreta o fim. O homem pode dizer para você, tu não vai chegar lá, tu não vai conseguir. Mas aí, no último instante, você começa a acreditar que o homem está certo. Deus me mostra que Ele é misericordioso e que Ele está no controle de tudo. Porque no céu, Deus estabeleceu o seu trono e de lá Ele domina sobre tudo. Aleluia, glória a Deus. Ele manda colocar outro utensílio do lado esquerdo. Candelabro com 7 hastes, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, mas era o único local, o único utensílio dentro da casa do Senhor que era a fonte de luz. A única fonte de luz na casa do Senhor era o candelabro, que representava o próprio Senhor Jesus, porque na casa do Senhor só Ele que brilha. Aleluia, glória a Deus. Pregador não brilha, cantor não brilha, músico não brilha, entregador de revelação não brilha. Aleluia. Há um ditado lá no povo de Éfeso, lá no antigo, que eles, quando construíram o templo de Diana, eles diziam que o sol em toda a sua plenitude, quando olhava para a terra, não via nada mais belo e mais iluminado do que o templo de Diana. Aí Jesus vem à terra e diz, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Jesus é a luz do mundo, ninguém brilha mais do que Ele. Ao pregador vem pensando que Ele é a estrela, aí Jesus, não, quem brilha sou eu, meu filho. Fica calminho, quem brilha sou eu. Quem brilha na casa do Senhor é Jesus. Está cheio de estrela no mundo, mas eles não conhecem a palavra. E nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que quem brilha é o Senhor. Glória a Deus. Quem veio adorar o Senhor? Quem veio adorar o Senhor? Aleluia, Senhor, glória a Deus. O Senhor manda colocar, Moisés coloca o altar do incenso diante do véu, um pouco antes da Arca da Aliança. O altar do incenso, Êxodo capítulo 30, vai ver lá incenso santo. O altar do incenso, ele manda colocar 3 especiarias chamadas estoraque, ônica e gálbano. Essas especiarias são a forma que Deus quer ser adorado. Lembra que Nadab e Abiú, filho de Arão, quando for levar as especiarias erradas, foram fulminados e morreram, porque a adoração não pode ser a adoração que nós queremos dar, é a adoração que Deus quer receber. Aleluia. Diferente. A gente vem para a igreja, quero cantar o hino que eu quero ouvir o hino que eu quero sapatear do jeito que eu quero dar aleluia quando quero dar glória quando quero, e não, às vezes não perguntamos, Senhor, como é que o Senhor quer ser adorado? Como o Senhor quer ser adorado? E agora o Senhor, que estava no centro do povo de Israel, estava dando orientação para Moisés de como ele queria ser adorado. Porque muitos me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele manda colocar uma especiaria chamada estoraque. O que é estoraque? Uma resina, ou seja, uma substância viscosa que sai espontaneamente do arbusto. Ou seja, a adoração que Deus quer receber é espontânea. Aleluia. Se o pregador, o pastor, o cantor mandar dar glória, não é espontâneo, não é adoração. Aleluia, Deus. Você já tem que vir para a igreja e falar assim, Senhor, é maravilhoso, cara. Te amo, te amo, te amo. Senhor, aleluia, glória. Aí não está entendendo nada, você está adorando, porque é espontâneo. É você com Deus. Se você estiver caladinho dentro da igreja, aí o pastor, dá glória, você dá glória. Não é mais espontâneo, não é adoração. Adoração que o Senhor quer receber, ele disse, é espontânea. É a adoração que Deus quer receber, não que nós queremos dar. E ele continua falando com Moisés. Moisés coloca agora ônica. Ônica é um molusco retirado da profundeza do mar. Porque além de espontânea, a adoração que eu quero receber tem que vir do profundo da alma, Moisés. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Eu não aceito adoração de lábios, eu só aceito a adoração que vem do profundo da alma. Tem adorador na casa, tem adorador na casa, tem adorador glória na casa. Aleluia. Ele manda colocar uma outra especiaria, estou agilizando, correndo pelo horário. Ele manda colocar uma outra especiaria chamada de gálbano. Aqui, ó. Gálbano é uma resina, uma substância também viscosa
que ela sai do triturar das folhas. Ou seja, a adoração, além de espontânea e do profundo da alma, vem do coração contrito e quebrantado. Aleluia. Você dá coração contrito e quebrantado, você é um adorador. Aleluia. Se você tem coração contrito, quebrantado, se você chora aos pés de Jesus, quando você está orando, quando você está na igreja, quando você está em algum local, e você começa a adorar, começa a orar, clamar a Deus, você chora aos pés dele, você está com seu coração quebrantado, você está adorando a Deus. Aleluia, Senhor. Mas para que essas especiarias cheguem como aroma suave, porque é o altar do incenso, para que chegue como aroma suave às narinas de Deus, precisa colocar fogo. Se não tiver fogo no altar, não queima a especiaria. Se não queima a especiaria, não chega como adoração. Levítico capítulo 6, versículo 13 diz: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Tem fogo aí? Tem fogo aí? Tem Aleluia, fogo? glória a Deus. Se não tiver fogo, não tem adoração. Glória a Deus, Se não Senhor. tiver fogo, não tem Aleluia. adoração. Igreja fria não adora a Deus. Igreja Aleluia. calada não adora a Deus. Igreja de boca fechada não adora a Deus. Porque para subir como aroma suave tem que ter fogo. E o sacerdote diz, o Senhor diz para o sacerdote, e o fogo arderá Glória a Deus. continuamente no altar e não se apagará. Todo dia tem que cuidar para adorar o Senhor com fogo. Com fogo, tem que ter fogo. Se não tiver fogo, eu não vou adorar. Então tu não é adorador mesmo não. Porque se for adorador, tu chega para a igreja assim: pastor, eu estou enfoguetado, eu vim para adorar, pastor, eu vim para glorificar. Aí tu vai ficar quietinho, pastor, tá entendendo que tu tá lá adorando. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, porque é você com Deus. Aleluia. Aí o Senhor fala para Moisés: coloca a Arca da Aliança no lugar santo dos santos. A Arca da Aliança é um baú de madeira de acácia revestido de ouro puro por dentro e por fora. Porque ouro na Bíblia simboliza a divindade de Cristo. Manda colocar 3 elementos dentro da arca. Primeiro elemento dentro da arca: as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Por que as tábuas da lei estavam dentro da arca que simboliza a presença de Deus? Porque aquele que está na presença de Deus tem que guardar a sua palavra. Guardei a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Ah, se tu não lê a palavra, como é que você pode dizer que está na presença dele? Que a palavra de Deus onde está a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como saberemos a vontade de Deus se não lemos a palavra que Ele colocou para mim e para você? É a bússola, é o nosso norte, a palavra de Deus. É a orientação que Ele nos deu, está baseada aqui, ó, esperada por Ele para os homens santos. Para que eu e você possam se manter firme na presença de Deus, temos que ler e praticar a sua palavra. Aleluia. Aí manda colocar um outro símbolo dentro da arca, um outro elemento, que é o maná. Mas o que é o maná? Quando caiu uma semente, maná é uma semente de coentro, cor branca, sabor de mel. Caía todos os dias para o povo de Israel. Eles faziam bolo de mel e comiam. Mas no 6º dia eles comiam 2 porções, porque no 7º eles não poderiam fazer, era lei. Que se deixasse para o dia seguinte, se contaminava, se estragava. Mas o maná que estava na arca, 40 anos no deserto, 330 anos no tempo dos juízes, mais quase 700 anos no tempo dos reis, não se contaminava. Aleluia. Porque quem está na presença de Deus não se contamina. Glória a Deus. Daniel disse: eu firmemente não me contaminarei com os manjares do rei. Ele falou: eu não vou me contaminar. Não devemos nos contaminar. Tem uma ilustração que fala da graça da garça. A garça é um pássaro com seu peitoral todo branco, suas patas pretas, finas e compridas, e seu bico amarelado. E seu habitat na lama.
E para pegar seu alimento, ele se encurva, pega o seu alimento sem se sujar. E o pregador diz: a graça da garça, a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. Então, na presença de Deus, você contamina. Aleluia. Deus. Ah, pastor, mas eu caí. Tu não está verdadeiramente na presença de Deus. Ah, pastor, eu fiz assim, fiz assado, eu errei, eu pequei. Tu não está verdadeiramente na presença de Deus. Mas por quê? Porque Daniel era jovem. Ananias, Misael e Azarias, que Sadraque, Mesaque e Abednego eram jovens e não se contaminaram. José foi para o Egito, mas o Egito não ficou nele. Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, mas Babilônia não estava no coração deles. Eles conseguiram ficar firmes sendo jovens. Aleluia. Ah, pastor, eu sou jovem, eu tenho que curtir. Não está verdadeiramente na presença de Deus. 30, 40 anos na igreja. Ah, mas eu dei um deslize. Não está verdadeiramente na presença de Deus. Porque a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Resistir ao diabo. Ah, o diabo me venceu. Não estava verdadeiramente na presença dele. E manda colocar o último elemento, que é a vara de Arão, que floresceu e ainda deu amêndoas. Vara de amendoeira. Floresceu e deu frutos. Por quê? Que está a vara de Arão dentro da arca. Porque a amendoeira no Oriente Médio, quando todas as árvores no inverno elas murcham e seus frutos caem ao chão, ele continua resistindo, tendo pressa, começa a florescer e dá frutos ainda assim no inverno. Ou seja, Deus tem pressa em dar frutos na minha e na sua vida. Deus tem pressa em nos abençoar. Ou seja, quem está na presença de Deus, Deus tem pressa em fazer a obra. Deus tem pressa em curar você. Deus tem pressa em restaurar a sua vida. Deus tem pressa em restaurar o seu ministério. Deus tem pressa em fazer uma transformação. E o tempo de Deus. O tempo foi passando. Chega o tempo dos juízes. Tabernáculo Davi. Agora, no tempo dos reis, Deus pede, fala com Salomão e permite-se construir um templo. Mais à frente, o próprio Senhor Jesus vem à terra. Deus habitava em tendas junto com o seu povo. Agora o próprio Senhor não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou e veio à terra para conhecer a mim e a você. Aleluia. Para entender como você passa por uma situação e não resiste. Jesus chorou, sorriu, comia, sentia fome, sentia fraqueza, cansaço, como eu e você. Ele caminhou aqui na terra, dando seus ensinamentos, mas as pessoas puderam ver o próprio Deus caminhando, se relacionando com o seu povo. Quem pode ficar de pé? Finalizar já. Deus no Éden se relacionava com sua criação, mas eles desobedeceram. Mas Deus tinha propósito com eles. Tinha propósito com o povo, que era se relacionar. O Senhor manda fazer uma tenda, um santuário, para que ele desse toda a diretriz para o seu povo. Eu quero dessa forma. Deu leis para o seu povo, para que o seu povo não viesse a pecar, para que fizesse a diferença nesta terra, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Agora o Senhor mesmo veio em carne e osso para se relacionar, para mostrar que eu e você, mesmo passando por lutas, podemos vencer. Porque Ele foi fiel até a morte. Ele venceu a Satanás no deserto. Deserto da tentação, Ele venceu no deserto. Ele venceu sendo obediente até a morte. Ele foi obediente ao seu Pai. E nós devemos e podemos também, como Ele fez. Ele nos mostrou que podemos, tanto que após a morte dele e a sua ascensão, os discípulos entenderam isso e daram sua vida também para a morte, por amor de Cristo. Aleluia. Não temiam mais a morte, porque sabiam que se morresse, estariam na glória. Eles ficavam ali firmes, obedientes, mesmo sendo
machucados, afligidos no corpo. Como foi falado hoje de Paulo e Silas, era afligido no corpo, mas não era na alma. O corpo estava machucado, mas o coração estava aberto para louvar. O coração estava aberto para adorar. Porque a sua mente não estava na terra, a sua mente estava em Cristo. Porque se alegravam por muitas aflições, porque se igualavam à mesma situação de Cristo. Ser afligido como Cristo foi para eles era uma honra. Mas o Senhor continuava tendo um propósito. Jesus falou assim: eu vou e vou preparar lugar. Esse lugar para mim e para você. Aleluia. Mas antes, mas eu deixarei o Consolador. Mas esse Consolador não vai morar em tendas. Esse Consolador não vai andar pela terra, não vai habitar numa cidade ou numa casa, não. Mas aonde então esse Consolador, Deus, vai morar? Aí o apóstolo Paulo disse: ou não sabeis vós que sois templo do Espírito? Glória a Deus, Senhor, que não sou de aleluia. vós mesmo, porque o Senhor habita em vós. Ou seja, o propósito de Deus, que sempre foi se relacionar conosco, agora está dentro de mim e você. Glória a Deus Deus, habita aleluia. dentro de você. Deus habita dentro de mim e de você. Faça dessa morada uma boa habitação para o Senhor. Faça a Deus, desta Senhor, morada um aleluia. bom lugar para ele viver. Glória a Faça Deus. dessa morada um local que ele possa se agradar de estar lá. Porque você é Aleluia. templo do Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. A Bíblia diz que no céu Deus estabeleceu o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Esse é o tamanho do nosso Deus, que na palma da mão está todo o oceano, e na Glória outra a palma Deus, está toda a aleluia. terra. Mas ele disse: eu quero morar dentro desse povo. Ele mora dentro de você. Olha Aleluia, com grande Senhor. Glória a honra Deus. ter o nosso Deus habitando dentro de mim e de você. Aleluia, Senhor. Deus Glória a habita Deus. dentro de nós. O Todo-Poderoso habita dentro de nós. Aleluia. Ele quer se relacionar. Ele quer fazer de mim, de você, um instrumento dentro deste local, neste mundo, para mudar, transformar, sermos sal e luz. Então Aleluia, deixa Senhor. Deus Glória a fazer de Deus. você um diferencial. Aleluia. Deixa Deus transformar. Deixa Aleluia, Deus Senhor. mudar. Deixa Deus fazer do seu interior uma moradia. Quando você passar, como Eliseu passou, aquela sunamita disse: ali vai um grande homem de Jesus, Deus. Senhor. Quando Glória a você Deus, passar, as aleluia. pessoas vão ver o brilho de Deus na sua vida. As pessoas vão olhar para você: mas você está diferente. Você é diferente. Aí você fala assim: eu tenho brilho de Deus dentro de Glória a mim. Deus, Senhor, eu tenho aleluia. Deus morando, habitando dentro de mim. Na minha casa não habita só eu e a minha família, habita eu e minha família e o Todo-Poderoso. Quem Aleluia, pode dizer Senhor, isso? glória a Deus. Deus habita comigo, Deus habita dentro de mim, Deus habita dentro da minha Glória a família. Deus. Aleluia. Aleluia. Mas o propósito de Deus não terminou com isso. Não terminou com a morada dele dentro de nós, como templo, não. O livro de Apocalipse fala de revelações para o tempo futuro. E Apocalipse é uma junção de duas palavras do grego. Apo, que é retirado de, calipto, sombra. Ou seja, retirado da sombra. E aquilo que já está retirado da sombra está às claras. Se está às claras, está revelado. Aleluia. Então, João, no capítulo 21, ele vai colocar às claras a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia. E ele diz assim no capítulo 21, e eu, João, eu vi. Está às claras. Ele disse: eu vi. Foi ninguém que contou. Ele falou: eu vi. E que João viu, ele disse: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, Aleluia, que descia do Senhor, glória a céu, Deus. ataviada para o seu noivo. E Deus está aguardando. E lá no capítulo, no versículo 6, ele diz assim: está cumprido. O que está cumprido? Aquilo que Jesus disse que iria fazer morada. João Glória a disse Deus, que ele já aleluia. viu, já está pronto. E Jesus assina embaixo: João, tu viu? Já vi. Aquilo que eu disse lá na terra que iria fazer,
vi, está cumprido, eu já fiz, a morada já está aí, já está pronta. E o que é que está faltando? Está faltando os moradores. E quem é esse morador? Eu e você. Glória Esse a Deus, morador é eu e aleluia, você. Senhor. Então passamos desse treinamento na terra, um treinamento excelente, que possamos honrar a Deus com a nossa caminhada, que possamos honrar a Deus com o nosso testemunho, porque a Bíblia diz, aquele que perseverar, esse herdará a coroa da vida. E se você perseverar, você sentará no trono, que Jesus disse, como eu me assentei no trono de meu Pai, aquele que perseverar, sentará comigo no trono, além de uma morada para mim e para você, há um trono te esperando. Glória a Deus, aleluia. E não abrir e fechar de olhos. Pisca aí, faz assim. Pisca. Piscou, Jesus já veio. Ele diz, não abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível seja revestido de incorruptibilidade, isto que é mortal seja revestido de imortalidade. E quando isto que é corruptível for revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal for revestido de imortalidade, então cumprir-se-á o que está escrito: tragada foi a Aleluia, morte Senhor, na glória a vitória. Deus. A igreja vai subir Glória e vai a Deus, subir aleluia. vitoriosa. Vamos vencer a morte, o diabo e o pecado, e vamos morar com Deus, porque é propósito Glória a Deus, Senhor, dele para aleluia, mim e em para a nome de sua Jesus. vida. Só quem vai morar com ele, levanta a mão. Aleluia, Senhor, Glorifica o glória a nome Deus. dele. Glória a Deus, aleluia. Quem vai morar com ele, levanta a mão. Aleluia, Senhor, glória a glorifica, Deus. só quem vai. Só quem vai. É propósito de Deus morar contigo, meu irmão. É propósito de Deus morar contigo, meu irmão. Aleluia, Então persevera, não divide para a direita nem para a esquerda, e não retroceda. Siga para o alvo que é Aleluia, Jesus. Senhor, glória a Deus. Aleluia. Levanta sua mão direita comigo agora. Aplauda ao Senhor. Deus quer morar com você. Deus quer restaurar a aliança que tem comigo e com você. Deixa Deus trabalhar. Fala com Deus: Senhor, está difícil, tem horas que eu não consigo. Irmãos, este é o momento, esta é a hora. Fala com Deus. Eu quero ser um vaso de honra. Aleluia, Senhor. Queira ir para o céu, irmão. Você verá que Jesus lhe disse assim: vocês verão como eu sou. Você verá a Jesus como ele verdadeiramente é. Glória a Deus, Aplauda ao aleluia. Senhor. Queira morar com Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia.